Vocês sabem esse robô aqui que eu fiz, que ele vai entra no Google Maps e extrai os contatos? Para fazer ele eu tive que aprender várias tecnologias de programação. Aí eu fui lá no meu LinkedIn e atualizei meu LinkedIn falando que eu sei fazer isso. Por algum acaso, uma menina de RH da Upwork, uma coisa assim, veio falar comigo e me ofereceu uma vaga. Aí, na verdade, eu não quero trabalhar com outra empresa agora, mas eu decidi aceitar a entrevista só de curiosidade para saber quanto que eles estão pagando. Aí, bom, eu fiz a entrevista e eu mostrei meu currículo. Ela falou: Nossa, que legal, você sabe dominar isso daqui. Geralmente a gente só vê isso em programadores de Node, né? Aí ela falou assim: qual que é a sua expectativa de trabalho? Né? Eu falei: Bom, na última empresa que eu trabalhei, americana, eles me pagavam US$ 16 a hora, né? E eu falei: Ó, isso aqui pode estar um pouco acima do que vocês pagam. Só que ela falou: Não, o preço é US$ 18 a hora. Dá US$ 3.000 por mês. Legal, tá bom. Eu não sei se eu cheguei a explicar bem para vocês, mas naquela empresa de Miami que eu trabalhava, eles tinham dois desenvolvedores de Node e o que eles faziam, em vez de a gente calcular um monte de coisa no site no Bubble, a gente pegava e fazia uma ligação. A primeira workflow era já uma ligação direta para um servidor que eles basicamente pegava os dados ali, tipo, tem que criar uma conta no Stripe Connect para esse cliente. A gente só pegava os dados do cliente e enviavam para o servidor. Eles faziam todo o processamento pesado ali e com isso não tinha que fazer o processamento pesado no computador da pessoa. Se você não sabe, todo o código JavaScript que roda no site, no front-end, é o teu computador, o teu processador que vai processar. Se por acaso você tem um computador mais antigo, ele vai rodar mais devagar. A menos que você desvie isso para um back-end workflow, pode ser no Bubble, mas aí vai consumir, tem um certo consumo do servidor do Bubble também. Essa empresa onde eu trabalhava, o aplicativo deles, eles estavam pagando US$ 500 por mês, por estar no plano mais caro do Bubble, entende? Então, quando você começa a desviar as coisas para um servidor externo e só pega a resposta de novo, fica mais ágil, tá? Então, você tira a carga pesada do site. Isso é só um dos usos que você pode ter na programação dessa forma, né? Obviamente, se você começa a estudar, como eu estou estudando, você pode fazer qualquer coisa, né? Como é o extrator esse de contatos. Eu já falei que eu quero começar a montar para vocês todo um curso gratuito de como fazer um bot do Instagram. Só que antes, eu sinto que eu tenho que dar uma pequena noção de programação geral para vocês. Programação geral não, desculpa, programação web, incluindo HTML, CSS e JavaScript. Então vai ser essa aula aqui. Eu não vou explicar com termos técnicos, eu vou tentar explicar mais do jeito que eu entendo, da forma mais rápida possível, mais direta possível, e que vocês peguem esses conceitos. Primeiro passo, então, a gente vai abrir esse site aqui que se chama CodePen. O que vocês escrevem aqui, ele espera uns segundinhos, processa e aparece aqui no site, tá? Então aqui a gente tem três coisas, três linguagens, né? HTML não é uma linguagem de programação, chama de linguagem de markup. Markup, meio que, não sei, mas ela não programa nada de fato, ela só organiza os elementos, que são as tags, e coloca um sentido para elas, uma ordem para elas, tá? Geralmente a leitura sempre é de cima para baixo, tá? Então tudo que a gente vai colocando vai ficando em ordem. Isso também vale para o JavaScript e para CSS também. CSS o que é? É toda a questão da... eu vou chamar aqui de design, tá? Basicamente são as cores dos objetos, os estilos, tá? CSS Cascading Style Sheets, seja lá o que for, não interessa muito. Mas basicamente aqui a gente vai controlar os estilos das classes, IDs, que são qualquer objeto tag no HTML pode ter um ID ou uma classe, a gente vai ver isso melhor. E o JavaScript a gente já começa a programar coisinhas, tá? Vamos começar definindo aqui alguns exemplos do HTML. Quando a gente escreve assim qualquer coisa na tela, ele vai assumir uma fonte qualquer, básica, porque o navegador já carrega sempre uma fonte, e um padding também bem pequenininho. Reparem que ele não está exatamente colado na tela, então isso aqui também é uma coisa que o navegador subentende, tá? Então vamos começar. Geralmente tem as tags, que é o seguinte, eu estou fazendo isso aqui de cabeça, eu não vou falar os nomes técnicos perfeitos nem nada disso, tá? Mas geralmente H1 a gente abre assim, sempre entre as flechinhas essas aqui, e depois sempre fecha. Então isso aqui seria um parágrafo
Bem-vindo ao nosso painel de cliente, por exemplo, tá? A gente copiar e colar. Se vocês derem Ctrl+C, Ctrl+V, ele copia a linha toda, tá? Então aqui a gente vai trocar H2, esse H3, esse aqui vai ser H4, até o H5. Esse aqui tem um significado semântico para o... Quando você coloca um site online, vem um robô do Google, lê o teu site e tenta encontrar do que ele se trata, do que ele é sobre, né? Então tem muita importância como você coloca essas tags, né? Porque isso aqui significa um título H1, né? Esses aqui são todos headings, cabeçalhos, né? Então isso daqui é diferente de um P. P é parágrafo, então tudo que a gente escrever de texto vai ser sempre parágrafos, por exemplo, aqui. Este robô permite que você cresça sua conta no Instagram, ou alguma coisa assim, por exemplo. Então aqui ele entende que isso aqui é um parágrafo, tá? Eu não sei exatamente como que o Google faz a pergunta de 10 milhões de dólares, como que eles entendem isso aqui, mas é importante definir bem cada coisa na tag correspondente, tá? Esses aqui a gente não vai precisar, a gente vai fazer um sitezinho simples. Site não, é um exemplo bem simples, pegando coisas demonstrando... Acho que crescer tá errado, né? Crescer. Pronto, maravilhoso. Com alguns botões a gente vai gravar uma coisa, vai ter um input de e-mail e vai pegar o valor desse input e depois demonstrar na tela de alguma outra forma, tá? Armazenar uma variável e depois usá-la para outra coisa. Então o que mais a gente tem aqui? A gente pode desenhar um input desta forma. Aí ele vem o input. A gente pode colocar também da mesma forma que tem no Bubble, a gente pode ter placeholders, ou seja, digite seu e-mail aqui. E aí ele aparece. A gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, poderia ter uma senha. Então aqui, digamos que o value... A gente pode já deixar um valor, né? Então, digamos que aqui fosse a senha, por exemplo, sei lá. Então já vem preenchido, ó. Tem diferente. Aqui a gente tem que já deletar, né? O placeholder não tem que descrever nada. Isso aí é a mesma coisa que, como no Bubble, a mesma coisa. O que mais? A gente pode ter botões também. E aqui eu nem lembro como que é. Vamos pensar. Sempre que eu não lembro alguma coisa, porque eu não sei as definições perfeitas de tudo, apesar de ter colocado vários botões já, eu simplesmente, esse site aqui todo mundo conhece, todo programador, pelo menos de web, deve conhecer. E basicamente ele tem os exemplos aqui que a gente precisar, ele tem uma demonstração também, tá? É um simples botão. Então aqui ele tem uma função, né? A gente vai ver isso aqui aos pouquinhos, tá? Vamos construindo devagar. Então aqui eu só vou dar um Ctrl+V. Colar código aleatório da internet sempre funciona, recomendo muito. E aqui vai ter, sei lá, salvar ou enviar, alguma coisa assim. Isso aqui também pode ter um ID, tá? ID seria botão salvar, tá? Por exemplo, a gente vai ver depois como a gente vai usar esse ID para pegar esse botão ou fazer uma coisa com ele, né? Então tá, o que mais a gente pode fazer aqui? Tem as divs, né, que seriam os grupos, basicamente. Vai ser de divisória, não sei, chuto que seja. E basicamente assim, a gente sempre... tô fechando ela aqui e eu vou começar essa div aqui em cima. Então eu escrevo assim, div. Isso aqui agora virou um grupo. Porém ele não tem nenhum estilo, isso aqui tá dentro de um grupo, mas não tem nada que defina ele, né? Então a gente vai usar o estilo para demarcar um pouco o espaço. Antes disso também vamos ver uma imagem, só que nessa imagem eu vou fazer outra div só para ela. E essa div também pode ter... A gente vai colocar uma classe para essa div. Classe igual container imagem, por exemplo, tá? Qual que é a diferença de classe e ID, né? Vamos só fechar nossa div aqui, assim, assim. Vocês devem saber que no Bubble também, quando a gente vai lá e remove o estilo de uma coisa no Bubble, se você começa a fazer o aplicativo, daqui a pouco o aplicativo todo tá cheio de coisas sem estilo. Então você, quando troca
Você basicamente acaba com um botão de cada cor em vários pedaços do aplicativo e cada um com uma fonte, porque tu fica experimentando. Não é legal. O interessante sempre é colocar uma classe. Uma classe, basicamente, ela vai sempre trocar para todos os elementos que participarem dessa classe. Tá? Um ID, ele é muito mais único, né? Então, mas o problema dele também é que se você trocar uma coisa só pelo ID, ou seja, colocar um... Digamos que eu tenho um botão aqui, eu falar, os botões com ID tal vão ter a cor verde. Só que aí, se eu tiver colocado só apenas um botão com esse ID, só vai trocar um. Se eu colocar também uma classe para os botões de salvar coisas, aí eu posso alterar todos de uma vez só. Vamos colocar uma imagem. Eu não lembro como que faz para colocar uma imagem aqui, então eu simplesmente coloco qual que é a tag do HTML para fazer uma imagem. E ele vai dar sempre resultado nesse site aqui. Vamos ver o exemplo. E essa aqui é a tag, tá? Reparem que tem o src, que é o source, ou seja, a origem da imagem. E ele está apontando aqui para algum arquivo dentro do servidor desse site. Ou seja, se a gente copiar essa linha e colar aqui, não vai mostrar a imagem, tá? Então a gente tem que apontar para um lugar onde esteja hospedado de verdade alguma imagem, tá? Outra questão que tem aqui é o seguinte, esse out é o texto para o crawler, que é o robô do Google que entra na tua página e tenta descobrir do que se trata o site. A gente coloca out, ele ajuda ele a entender do que contém a imagem, tá? É a descrição que vai aparecer ali. Essas aqui são as dimensões da imagem, né? Largura e altura. Obviamente, se a gente colocar outra imagem aqui, que seja mais retangular, vai ter que ajustar aqui, tá? Vamos procurar uma imagem qualquer. Vamos olhar essa imagem aqui. Reparem uma coisa, se eu vim aqui copiar o endereço da imagem aqui, ele vai nos dar reparem, é um Data Image JPEG base 64. Isso aqui é um código gigantesco, não é uma URL, ele é bem grande. O que é isso aqui? Isso aqui é literalmente o arquivo da imagem encriptado nesse base 64. Por isso que é uma string tão longa. Isso daqui é literalmente o arquivo da imagem formatado assim, como se fosse código binário, só que ele está assim. Isso aqui a gente não quer. Apesar de que funcionaria, mas a gente não quer isso. Eu vou simplesmente clicar na imagem. Vamos copiar de fato aqui. Cadê esse daqui? Clicando na imagem. E aqui, quando a gente copia da imagem dessa forma aqui, ele copia diferente, tá? Ele vai te dar o endereço onde está hospedado de fato no servidor, onde está essa imagem de fato, tá? Então, voltando aqui no source, a gente vai passar a imagem. No Bubble, obviamente, vocês primeiro subiriam a imagem no servidor do Bubble, no próprio servidor. E aí tu pegaria a URL da onde ele foi parar. Para quem não sabe, o Bubble armazena no S3, que é da Amazon, né? Que é um servidor de armazenamento, ou seja, um banco de dados de armazenamento, né? Então aqui reparem que a gente poderia até trocar, por exemplo, isso aqui uma carro Chevrolet, sei lá, uma coisa assim. E aqui reparem que a largura, como eu falei, ficou completamente ao contrário. Então, essa imagem aqui, a largura dela é maior do que a altura. Então, vamos experimentar aqui mais ou menos 350. Então, é um pouco melhor, né? Obviamente aqui eu estou chutando. O que acontece se eu tirar tudo isso aqui e deixar ele automático? Boa pergunta. Vamos ver o que acontece, não sei. Aí, teoricamente, deve trazer a imagem na proporção, na resolução original, né? Por enquanto, eu vou deixar como estava. Que mais? Tá. Com isso aqui a gente viu, ó, como colocar inputs, botões. Isso aqui é uma outra classe, então a gente tem uma classe para um grupo, basicamente, para nossa imagem. E aqui outro grupo aqui uma seção inicial para colocar os dados de cliente. Com isso, basicamente, vocês podem montar o que quiser, né? Na verdade, tem botão, input, drop-down, mesma coisa. Vocês querem sair com um drop-down, procura lá drop-down, HTML, como que é, e vai achar. Vamos procurar agora só para demonstrar. Fazer uma busca rápida aqui. Tem esse pequeno tutorial do Free Code Camp, que é um site muito bom também. E eles nos passam aqui o código básico aqui para fazer um drop-down, por exemplo. Mas a gente não vai utilizar esse aqui hoje, não.
Esse aqui é o básico do HTML. Vamos ver como a gente pode utilizar um pouco, colocar umas margens e padding, que eu não sei como que fala em português, mas enfim, padding é o espaço entre os elementos dentro de uma div e as bordas da div. Então, eu vou começar a utilizar isso aqui para ficar menos horrendo. Vamos abrir agora a parte do CSS. E aqui é o seguinte, gente, ó, uma coisa super importante. Primeiro conceito aqui, né? Aqui dentro a gente falou que esse grupo da imagem, ela tem a classe container. E aqui dentro, essa div não tem nenhuma classe. Vamos colocar uma classe para essa div aqui. Classe igual grupo. E aqui, só para fins de facilitar o entendimento, eu vou colocar outra div também, vou criar mais uma div, vou fechar ela aqui logo após e vou também colocar uma classe grupo. Então a gente tem 3 divs, né? Duas de grupo e uma de classe container. Agora é o seguinte, ó, no CSS aqui tem essa questão. Quando a gente vai definir uma classe, a gente faz com ponto é classe, ponto é classe. E aí o nome da classe. Então aqui a gente tem o grupo, espaço, e aqui entre chaves a gente vai colocar as regras do CSS, regras de estilização. A regra mais básica que tem é background color, tá? Que vai trocar a cor do fundo, basicamente. Então aqui eu vou passar um dark green, por exemplo. E para então que ele ficou aqui, essa é a primeira div com o nosso cor dark green. Só que tu fala, tá, Thiago, mas tu não tinha colocado 2 divs? Essa div aqui depois, ela não tem, ela tá vazia, né? E além disso, ela não tem uma altura mínima. Então, poderia ter colocado aqui, definir aqui, por exemplo, nessa mesma classe, a gente pode colocar min height, vai ser de 150 px, que é pixels, tá? Então, aqui a altura mínima, e tem que fechar aqui, né? Certo? Só que elas estão, aqui ela já está fechando aqui e já está começando a outra. Então, tudo parece uma coisa. Então, a gente vai ver agora os conceitos de margem e padding. Vamos digitar padding. E vamos colocar um 15 pixels aqui. E copiar e colar e colocar uma... Vocês repararam que ele colocou um distanciamento aqui, né, de 15 pixels. É que o margin tem uma diferença, ó. A margem, como eu comentei para vocês, é a distância entre as bordas exteriores do elemento, ou seja, essa borda aqui, e todo o resto. Então agora, reparem que agora está dividido as duas divs, por culpa da margem, tá? Ela é meio que diferente do padding, certo? São coisas diferentes. Eu não quero que tenha essa altura mínima aqui não, pode ser 50, então aqui. E reparem que obviamente, então, para esse grupo ele ficou com 50, porque é a altura mínima, mesmo que não tenha nada dentro, tem que ter essa altura mínima. E para aqui ele vai aumentando conforme a quantidade de coisas que tem dentro, tá? Uma outra coisa que tá horrível é as bordas quadradas, né? Vamos ver como que... Eu nunca esqueço qual que é o nome... Eu sempre esqueço qual que é o nome certo para trocar a borda, né? Então eu vou procurar aqui Rounded Corners CSS div. E aqui eu sempre visito essa página porque eu sempre esqueço que isso aqui se chama Border Radius, o raio da borda, tá? Então aqui a gente vai vir aqui e colocar um Border Radius de 20 pixels e pronto, ficou arredondado. Podemos colocar 10 para ficar menos tosco, um pouquinho melhor. Esse Dark Green, uma coisa que eu não comentei, passei batido, é o seguinte, geralmente as cores são no hexadecimal, tá? Eu vou vir copiar a cor do próprio editor aqui. Hexadecimal significa o quê? 6 cores, 6 coisas, hexa 6. Então aqui geralmente é o jogo da velha, seguido de, por exemplo, 000, é a cor preto, ou seja, 000 é o nível de intensidade da cor do rio 0, por exemplo. Ele é hexa porque também tem letra, só que vai até só o F, que é o A, B, C, D, enfim. Então, se a gente passar, por exemplo, o FF, vai ficar branco. Tá, mas Thiago, tu não falou que era 6? Sim, é 6. Se a gente passar mais 3 dígitos, ele também vai. Só que assim, quando a gente digitar 3 e for igual,
ele simplesmente entende que os próximos 3 também são. Então, 000 também serve. Se a gente colocar BBB, o que acontece? Essa cor aqui, cinza. E assim vai. Porém, você deve ter reparado que eu tinha colocado um nome, né? Eu tinha escrito aqui, por exemplo, eu tinha escrito coral, por exemplo. Coral é a cor coral. Green, blue. O HTML ele entende algumas cores escritas em inglês padrão, tá? Ele entende algumas cores. Tem uma lista, é só procurar, tá? Então algumas coisas a gente pode passar. Aqui outra coisa, quando a gente colocar color igual FFF, ele entende que é a cor do color, sempre é a cor do qualquer texto que tiver. Então aqui ele sobrescreveu todos os parágrafos, todo o texto para o color esse daqui, tá? Vamos também colocar um estilo para a borda em si, para a gente definir bem claro onde que é a borda. Vou colocar aqui, só copiei e colei. Então agora ela é sólida e com a cor coral. E eu também colocar um border width, que é a espessura da borda, para 5 pixels, vai ficar horrível. E eu não sabia se isso aqui existia, mas eu chutei e funciona, tá? A espessura, né, da borda. Lembrando que aqui esse de baixo, essa imagem, ela também está dentro de uma div. E às vezes é muito útil a gente passar sempre nem que seja para testar, um estilo de borda nas divs que a gente não tá... que a gente quer entender. Por exemplo, digamos que eu quero centralizar essa imagem na div, tá? Vamos ver, então vamos criar outra classe aqui. Vai ser ponto para definir o que é uma classe. E era a classe container imagem. De novo, entre as chaves, a gente vai passar isso daqui. E aqui está definindo a nossa div, né? Esses aqui são os campos da div. Aí tu pergunta, tá, e como que eu faço para centralizar a imagem na div, por exemplo? Eu não faço nem ideia como que centraliza, até porque isso aí é quase um meme de programação que ninguém sabe como centralizar as coisas no CSS porque nunca funciona direito. Porém, vamos testar aqui. Vou colocar aqui. Display flex, ele está trazendo, eu coloquei para as regras da div aqui, né? Então, eu estou falando que ele é flexível, o tipo do display, isso aqui é uma das tecnologias do CSS, isso aqui para justamente a justificação. E aqui ele está perguntando, como que a gente vai justificar conteúdo dentro, tá? No centro. A gente poderia também colocar right ou left, ele vai colocar num canto ou no outro, tá? Uma coisa que faltou falar aqui é como definir o estilo de um elemento específico, ou seja, um ID, né? Então, a gente vai pegar um input. A gente pode colocar os IDs tanto para botões, para qualquer coisa, né? Ou a gente pode também estilizar o próprio botão, né? Então vamos pegar o botão com o ID de botão salvar e a gente estiliza dessa forma. Para falar de IDs, a gente coloca o hashtag e aí o nome da coisa, né? Então botão voltar, se não me engano é assim. E aqui entre as chaves a gente passa as nossas regras de novo, né? Então digamos color. Agora voltar a salvar. Então color, ele deixou a letra branca aqui. E eu quero que o background color seja verde. Perfeito. Só que ele ficou com uma borda preta aqui que não tem nada a ver, né? Então a gente também pode trocar essa borda aqui, né? Nesse caso aqui eu vou falar que o estilo da borda, na verdade, em vez de ser sólida, eu coloquei nenhuma. E aqui não importa a cor porque ele não tem nenhuma. Mas eu gostaria de aumentar o espaço que tem entre o texto e o botão. Então a gente passa um padding de 5 pixels, por exemplo, tá? E já ficou um pouco melhor. Mas tem que ter um pouquinho de arredondamento. Então, procurar arredondamento. Aqui era o border radius. Só dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e deve estar resolvido. Tá? Como é feio, a gente pode trocar para 6. E faltou mais uma coisa aqui, tá? Isso aqui é uma classe. Isso aqui é o hashtag ID. A classe é ponto. E também tem
coisas que são genéricas da página que a gente pode utilizar sem ter que colocar nada. Então aqui, por exemplo, se a gente quiser utilizar os inputs, só digita input e passa para dentro das chaves o que a gente quer trocar. Então digamos que eu quero que a cor seja blue e ele vai trocar aqui reparem que ele trocou aqui já o password, o texto que a gente digita. Ambos para esse daqui e para esse daqui também. Ele não trocou a cor do placeholder, né? Quando começa a página, o placeholder fica esse cinza. Provavelmente tem uma propriedade para trocar a cor do placeholder, né? Essa aqui troca a cor do texto digitado sempre. Enfim, e assim vai indo, né? Vocês já repararam que simplesmente vim aqui, procurar no Google as regras, tem umas regras, e o CSS ele faz um monte de coisa, faz animações, tá? Faz um monte de coisa. Porém, a gente está focando aqui no básico para sair do zero e já conseguir uma habilidade. Então agora a gente vai pegar e a gente vai falar um pouquinho de JavaScript, que agora entra a programação real. O primeiro conceito mais importante do JavaScript são as variáveis, tá? O que é uma variável no Bubble? É um custom state. Geralmente a gente usa os custom states para gravar alguma coisa momentaneamente. Quando dá um F5 na página, recarrega, é perdido, tá? Ele não está salvo em nenhum banco de dados, nada. É só naquele momento, naquele ambiente, né? Seja no documento, na página, ou seja no JavaScript que roda no servidor que se chama, geralmente roda no Node, tá? Qualquer um dos dois casos são as variáveis, assim. A gente pode definir as variáveis com 3 palavras. Let, carro, para ser const, ou também para ser var. O var na atualização no JavaScript versão ES16, que foi lançado em 2015, sim, existem versões para o JavaScript. Também existem versões para o Wi-Fi, que não tem nada a ver, mas enfim. Eles vão trocando as coisas. O var, eu peguei um livro sério de programação e ele estava explicando que não se usa var nunca. Então, nunca usem var. Então, só sobra let e const. Qual que é a diferença? O let, você pode sempre reassignar um valor, sempre definir o valor. Por exemplo, aqui carro, a gente fala assim, a gente passa o valor, vai ser GM, por exemplo. Aí depois a gente pode falar em fazer um monte de código, fazer um monte de coisa e depois falar, ah não, agora esse carro aqui é um Tesla, tá? A gente pode trocar o valor. Já no const, a gente não pode redefinir o valor que está dentro da variável, tá? Porque ele é uma constante. Então se a gente vem aqui e fala que a bike é red, sei lá, e depois, mais pra frente, tenta colocar um valor para ela, ele te dá um erro. E esse erro ele fala assim, ó, o identificador bike já foi declarado, tá? Então a gente não pode colocar de novo trocar o valor da constante para aquela constante. Isso aí, por uma questão de segurança, é uma forma de definir uma variável sem que alguém possa trocar o valor dela no futuro, a menos que seja o desenvolvedor que fez dessa forma, tá? Então, basicamente, na maior parte do tempo vocês vão utilizar o let, tá? Eu espero que vocês tenham ido copiando até aqui. Se não copiaram, vem aqui no CodePen e vai seguindo o nosso exemplo, que agora vai vir a parte mais divertida, tá? Vamos usar agora uma das funções pré-embutidas do navegador, tá? Aliás, o que é uma função, né? Esse daí é o segundo conceito super mais importante do JavaScript, que são as funções. Tem duas coisas que vocês precisam entender sobre... Bom, várias coisas na verdade, né? Entender sobre funções. Acho que a mais básica é o seguinte, você ou define a função ou você usa a função. Tem duas coisas. Definir é descrever o que tem que rodar, o que vai acontecer, o que vai ser processado dentro da função. Isso é descrever. Outra coisa é falar, roda ela. A gente pode entrar no código aqui de definir 100 funções diferentes e nunca usar nenhuma. Tá? A gente pode fazer isso. A gente pode definir um monte de funções e só rodar elas quando outra pessoa num site entre no nosso servidor e fale, roda essa função específica aqui. Entende? Uma coisa é descrever a função, outra coisa é usar ela. Certo? Como que a gente descreve uma função? Aliás, antes de descrever uma função, a gente vai usar uma direto de cara, que é uma das funções pré-embutidas de qualquer navegador, tá? Então aqui é o alerta, e dentro do alerta eu vou passar, a gente sempre chama uma função assim, a gente coloca o nome da função, e entre parênteses
mandando executar, digamos, né? Dentro dos parênteses, a gente pode passar um argumento, né? Então aqui, deixa eu ver uma coisa porque ele está dando erro. Carro, ele já foi declarado. Claro, porque aqui na verdade a gente não pode, não é para definir de novo, é só para falar, o carro agora tem um valor de Tesla, tá? E para o erro. Aqui o alerta, cadê? Ele mostra um alerta na página, tá? Isso aqui é uma função, no Bubble sempre dá, se dá um erro de qualquer coisa, aparece um alerta aqui. Todo navegador tem isso. Aí, o que a gente faz com, estava comentando para vocês? Para dentro dos parênteses, a gente passa os argumentos, tá? Então, digamos que aqui eu vou passar a nossa variável do carro. Então, quando eu colocar o nosso carro aqui, ele vai mostrar gêmeo ou Tesla? Pensem. Vai mostrar o Tesla, tá? Porque é o último valor que a gente definiu para essa variável do carro, tá? Se eu, de novo, vim aqui e depois de tudo isso, colocar... peraí. Toda vez que eu atualizo, ele já vai rodar essa função automaticamente. Então, eu vou comentar ela, tá? Para ele parar de dar esse aviso chato aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e... Se eu conseguir... caramba. Então, quando eu passo duas barrinhas aqui na frente de qualquer coisa, tudo que vem depois delas, tá? A mesma linha, vai ser ignorado, tá? Então, aqui ele vai parar de dar alerta e a gente pode continuar explicando as coisas. Que mais? Se eu redefinir aqui esse valor aqui para Ford, por exemplo, tem uma coisa do JavaScript que também não importa, todas as variáveis são içadas, hoisted para o começo. Então você pode definir uma variável em qualquer momento do código e ele vai sempre ser considerado. Porém, ela tem que ser, se ela não está fora, se ela está fora de uma função. Se ela estiver dentro de uma função, aí ela só válida para aquele criado um ambiente que é o ambiente da função, tá? Então ou seja, variáveis que a gente coloca aqui fora são válidas para aqui e para dentro, mas variáveis que a gente declara dentro de uma função são apenas válidas dentro da função. Vamos deixar mais concretizado isso aqui. Vamos definir outra variável. A gente vai definir uma variável que vai ser a cor do veículo, né? E eu vou passar aqui já posso só definir posso falar, tem a variável, existe a variável cor, e também posso falar que a cor, depois em outra linha falar que tem um valor de azul, tá? Poderia colocar isso aqui em qualquer lugar que ele também funciona. E eu também aqui para dentro da nossa função, eu poderia estar mesclando, passando como argumentos, quantos argumentos eu quiser, tá? Então aqui a gente vai falar assim, ó, a gente vai passar um mais e eu passar também a variável cor, tá? Porém, aqui na verdade, vamos tirar o comentário, ele quando ele rodar, ele vai atualizar e vai dar nosso alerta. Então aqui a cor, ele está falando que está não definido, né? E aqui na verdade está dando Tesla. Então o que eu falei, por algum motivo ele está rodando errado aqui, não sei porquê. Mas teoricamente ele sempre pega daqui, tá? Mas enfim, vamos arrumar, testar de novo. Vamos trazer isso aqui para cá. Rodar de novo a página. Ele fala que é um Ford azul. Na verdade, a forma que a gente está fazendo aqui, deixa eu comentar a função alerta, ele entende que isso aqui já é o texto que vai ser falado dentro da função, tá? Então não é exatamente o argumento da forma que a gente queria. Vou ter que explicar em outra função personalizada. A gente vai passar assim, ó. Pode passar texto, strings, da seguinte forma. Entre parênteses, a gente pode escrever texto, basicamente. Então, meu carro é tal. E sempre dá um espaço. E depois, para unir as coisas, a gente dá um mais, tá? Então, meu carro é Tesla e a cor. Eu gostaria de depois colocar mais texto. Então, eu dar um parênteses, escrever meu carro é... Aí eu colocaria ponto, porque ele vai finalizar a frase de antes. Dar outro espaço e colocar da cor tal. E mais um espaço. Vamos descomentar e ver o que acontece. Ele deu um erro aqui, o que é?
Meu carro, Aqui, ó, faltou mais um mais para unir a string com a variável, tá? Meu carro é Ford da cor azul, por exemplo, certo? Então tá, a gente viu aqui uma função feita já definida pelo próprio navegador, que é uma função assim embutida. A outra questão que a gente pode fazer é definir, criar as nossas próprias funções, e elas podem fazer o que a gente bem entender, tá? Então, deixa eu comentar aqui isso de novo. E é o que a gente geralmente faz, a gente cria nossas próprias funções. Então vamos ver mais dessa questão. Vamos limpar um pouco aqui. Tem outra coisa que eu devo comentar para vocês também rapidinho, é o seguinte. As variáveis, elas... Geralmente no Bubble, ele pergunta assim, tu cria uma nova coisa no banco de dados, tu fala assim, é celular. Ele pergunta, o celular é um tipo número, ou texto, ou e-mail, ou um data range, ou uma data, ou uma imagem. No JavaScript, da linguagem, ele não é necessário, aliás, nem tem como definir o tipo da variável. Mas existem tipos, né? Então são string. String é um jeito estranho de falar texto, tá? Mas é texto. String é texto. Números e também os booleanos, né? Que é true or false, verdadeiro ou falso, ou 0 e 1, tá? Variáveis de números eu acho que nem é tão interessante. Vamos falar de uma variável, por exemplo, assim, let cliente. E aqui eu vou colocar true, por exemplo. A gente só escreve a palavra assim, aqui é sem parênteses, porque true é uma palavra que o JavaScript entende. Então, se eu passar aqui, por exemplo, para a nossa função, eu posso dar um mais, para falar que eu vou ter mais texto. Vou dar um string para passar um valor. E aqui eu vou passar um barra n, que ele vai descer uma linha, tá? E aqui eu vou passar o valor, vou aqui mesmo, e eu vou dar um espaço e falar assim, ativo. E aqui, de novo, junto com mais, e eu vou passar o valor que está dentro da nossa variável cliente. Então, para passar o valor da variável, eu só passo o nome da variável. E aqui vamos ver o que acontece. Então, se ele é ativo, é true, certo? Não tem nada de muito complicado nisso. Vamos passar agora para voltar para nossas funções. Vamos definir uma função. A gente vai querer estar escrevendo um e-mail aqui, apertar o botão e salvar ele, e depois mostrar ele aqui em outro campo, em outro lugar, tá? Vamos fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma função que ela vai pegar o valor desse input e guardar numa variável. Então, como a gente faz isso? Vamos primeiro de tudo comentar isso daqui. A gente vai ter que definir um espaço onde vai estar armazenado esse e-mail. Então vai ser let e-mail. E pronto, a gente definiu que existe uma variável que vai receber o e-mail. Agora vem a parte divertida. A gente quer pegar o valor desse input. Como a gente seleciona o input? Esse input aqui, a gente pode usar várias formas, né? A forma mais fácil, se a gente tem controle ou acesso ao site, a gente pode ter colocado um ID igual a e-mail, tá? Então a gente fala que esse input é o input com ID de e-mail. E aqui no JavaScript a gente vai acessar uma coisa que é o documento, ou seja, ele se refere ao arquivo que está na página atual que a gente está vendo. Então a gente acessa o documento e a gente dá o ponto. No JavaScript, ponto dessa forma assim, ele se refere a um método. Então aqui o documento tem várias propriedades que a gente pode puxar dele, que são os métodos. E dentro dos métodos tem várias coisas já pré-embutidas. A gente vai pegar aqui, na verdade, uma coisa que é o getElementById, ou seja, a gente vai procurar o primeiro elemento que a gente achar pelo ID. Ou seja, eu passar um ID, que é o e-mail no caso, e aí o primeiro que ele achar, ele vai falar disso. Então aqui a gente vai falar document getElementById. E aqui eu estou fazendo de memória, talvez esteja errado. Se vocês não sabem fazer uma coisa, também vai lá e procura no Google. Geralmente dá certo. E aqui é o nosso parênteses. Aqui ele vai dar um erro, né? Porque a gente não fez nada com isso. A gente tem que passar isso aqui para uma variável, tá? Então como a gente faz? Então eu simplesmente vou vir aqui e falar que
o e-mail, a variável e-mail, é igual ao valor de qualquer coisa que seja isso daqui. Agora, o que acontece? Digamos que eu vou... Tá falando que não é uma função, né? Faltou o essencial aqui. Eu tenho que falar qual que é o elemento que eu quero pegar, né? Então, aqui é nosso ID do e-mail, certo? Então, eu tô falando, abre o documento aqui, nossa página, e procura o elemento qualquer que seja que tenha um ID de e-mail, que é esse cara aqui. Vamos logar esse cara aqui no nosso alerta e ver o que acontece. Então, aqui para dentro desse alerta, agora eu vou passar simplesmente o e-mail. Então, aqui eu vou passar mais uma string, um texto, vou descer uma linha e vou falar e-mail igual a espaço, passar um mais de novo. E falar assim, tá, me traz o valor da variável e-mail. E aqui provavelmente seria bom trazer isso aqui para cima da função alerta. Só para a gente ver qual que é o output dessa variável, só para ver o que está armazenado ali. E olha o que vai acontecer. Quando carregar a página. Falou aqui. Get by element ID não é uma função. Fui olhar aqui, né? Basicamente o D não é maiúsculo, é minúsculo. Olha o que ele traz aqui, ó. Ele fala, esse aqui é um objeto HTML, o input é elemento de input. Ele está trazendo aqui basicamente o que tu perguntou. Ele fala assim, entra no documento e pega esse elemento aqui. Em nenhum momento a gente falou, pega o valor dele. Porque esse elemento ele tem o valor, ele tem várias propriedades. Tem valor, tem o placeholder, tem a cor da borda, tem a espessura da cor da borda, várias coisas. A gente em nenhum momento falou qual que era o que a gente queria pegar. Então aqui, a gente vai fazer o seguinte. Lembra como a gente falou aqui, a gente acessou uma das propriedades do documento. Aqui, quando a gente chega até aqui o código, ele fala, isso aqui a gente está no input nesse momento aqui. Então eu vou puxar alguma propriedade do input agora. Então eu vou puxar o valor, o value dele, tá? Isso aqui é uma propriedade pré-definida, value, tá? E aqui ele vai trazer 0, né, vazio, porque esse campo aqui está vazio, né? Então a gente vai digitar alguma coisa aqui. Porém, vocês reparem que eu acho que não vai dar muito certo, porque a gente teria que digitar primeiro e a função ela é executada assim que começa a página. Tá? Então, vamos testar aqui, por exemplo, vamos colocar um valor para esse input, primeiro aqui, e depois a gente faz a função certinho. Então, aqui a gente vai definir o value, vai ser igual a Ricardo, fecha e pronto. Então, quando começa a página, ele já vem com o Ricardo e ele já pega o valor do Ricardo. Mas não é isso que a gente quer. O que a gente quer, na verdade, é que rode a função quando a gente aperta o botão. Como a gente faz isso? A gente vai ter que criar a nossa própria função, nossa primeira função. Vamos lá então. Como que faz a função? Para descrever a função é o seguinte, a gente vem aqui e escreve function, vai ser guardar e-mail. O nome da função, esse aqui é o nome da função. Está descrevendo ela. Passa o parênteses, que a gente vai passar argumentos para cá. Depois dá um espaço e entre as chaves a gente vai, tudo que tiver aqui dentro é o que vai rodar. Então cada linha a gente pode fazer uma coisa, né? E pode passar o que vai acontecer, descrever o que acontece quando essa função é chamada. Reparem que ela não está acontecendo nada, está atualizando as mudanças na página, mas não vai acontecer nada, né? Porque aí chamar a função é uma coisa completamente diferente. Então vamos pegar essa função do alerta e eu trazer ela para cá para dentro e tirar o comentário. Ele vai rodar a página de novo. Reparem que não vai acontecer nada de qualquer forma. Por quê? Porque chamar a função é uma coisa diferente. Então, para eu chamar uma função, eu tenho que fazer assim, ó. Guardar e-mail. Eu acho que, se não me engano, não é aconselhável começar com uma letra maiúscula. A função. Para chamar a função, assim, a gente fala o nome dela e sempre passa os parênteses para rodar ela, tá? Ele vai rodar a página e vai já fazer rodar. Tá? De novo, não é isso que eu quero. Eu quero que só execute a função quando eu apertar no botão salvar. Vamos ver como a gente faz isso.
Vamos aqui, tirar isso aqui. E uma forma bem fácil de fazer isso aqui é o seguinte, ó. A gente vai voltar no HTML, copiar o nome da função. Vou procurar nosso botão, que eu quero que ative a função. E vou passar isso aqui, ó. Eu faço assim, onClick, você me executa a função tal. Ou seja, quando tiver um clique nesse botão, faça essa função. Vamos ver? Funcionou. E aqui, se eu passar qualquer coisa, ele funciona. Beleza. O que ele... Ué? Estranho. Bom, vamos tirar também o valor daqui, porque eu não quero isso daqui, porque a gente quer só o nosso valor que a gente vai colocar. E aqui... Ué? Não está mais funcionando. O que aconteceu aqui? Então, gente, aconteceu um erro bem interessante. Importante que aconteçam erros e que a gente entenda também como funcionam e sair do Happy Path. Happy Path digamos, quando você vê um tutorial e a pessoa faz tudo certinho, depois tu vai fazer, replicar na prática e dá tudo errado por algum motivo, né? Então, vamos falar do que aconteceu aqui, ver se vocês entendem. Aqui, quando carrega a página, eu estou falando que tem o valor de ricardo@gmail, né? Então, quando, digamos, deixa eu fazer uma mudança aqui para atualizar. Então, se eu dar um salvar aqui, ele vai trazer o valor. Se eu digitar mais coisas, ele não atualiza. Por quê? Porque, na verdade, a nossa função, ela roda aqui. Porém, a variável, eu estou falando que o e-mail do cliente, que eu troquei para e-mail cliente, mas era o e-mail ali, tanto faz, eu estou salvando ela logo quando começa a página. Então, já quando carrega a página, se tiver um valor aqui, ele já pega. Mas depois a função ela vai rodar de fato tudo que daqui para baixo, ele só roda quando aperta o botão. Só que a variável do e-mail já tinha sido definida antes disso. Então ela não está sendo redefinida. Tá, então vê como a gente faria, né? Reparem que é o seguinte também. Aqui numa linha eu falei, vai ter uma variável que se chama e-mail. E aqui nessa outra linha eu falei, o valor dessa variável vai ser isso daqui. Eu quero redefinir, antes de rodar a função, eu quero atualizar o valor que está guardado na variável de e-mail, tá? Então, como a gente faz isso? A mesma coisa que está aqui, ó, document get by element id email, ou seja, qualquer coisa que está ali nesse input, eu quero pegar o valor. E reparem que eu quero guardar isso aqui na variável e-mail. Então, eu falo assim, ó, a variável e-mail, que já foi declarada, é igual a isso, tá? Então agora vai funcionar corretamente. Não lembro se ele já atualizou a página aqui, eu acho que sim. Vamos ver aqui. Deixa eu atualizar a página. Tá, fez o preview, ok, e não tá trazendo aqui. Tá, desculpa, porque a gente tá guardando no e-mail. A gente está chamando isso aqui de e-mail e depois a gente está trazendo a variável e-mail cliente. Tem que ser a mesma coisa, tá? Então aqui e-mail cliente tem que ser a mesma coisa sempre, tá? Então aqui atualizou. Vou falar de Thiago, salvar e tá atualizando agora. Porque a função que ela faz agora é o seguinte: primeira coisa que a função vai fazer é colocar um valor na variável e-mail, que é o valor que está no input. Ele coloca aqui e depois ele usa para mostrar o alerta, beleza? E só para começar, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa para o outro input, né? Mesmo esquema, né? Para esse input aqui da senha, vamos colocar um aqui. A gente tem um input, onde seria a senha, vamos colocar assim, ID igual a senha, fecha aqui. E eu posso guardar aqui na minha senha, por exemplo, senha. Eu puxar aqui do input da senha. E aqui eu poderia estar puxando aqui também, falando assim, mais um texto. Nesse texto eu vou dar o /n para ele descer uma linha.
E eu vou falar assim, senha igual, dois pontos, espaço, para dar um espacinho entre a variável. E depois eu vou conectar com o variável senha. Então, aqui quando a gente logar isso daqui, ele vai falar isso daqui, ó. Vou colocar aqui uma senha super secreta, ele vai mostrar aqui, beleza? Mesma coisa aqui para qualquer coisa também. E, bom, é isso. Então, só para mostrar, eu gostaria de mostrar para vocês como manipular um pouco o DOM para a gente criar um texto aqui, um parágrafo que ele pegue o nome da nossa variável. Então, como a gente vai fazer isso? Vamos pensar um pouquinho. A gente tem esse grupinho aqui que a gente não utilizou para nada, que é essa variável aqui. Aqui a gente vai trazer um novo parágrafo, simplesmente coloca uma coisa. Então aqui a gente vai trazer assim, cliente. E tá aqui, né? Tem um cliente, mas... E a gente vai trazer o valor que a gente guardar aqui. Eu vou querer mostrar ele aqui. Vamos tentar seguir a mesma lógica que a gente usou para os inputs. Então aqui a gente primeiro teve que fazer uma forma de selecionar alguma coisa, um elemento HTML. O elemento que a gente quer selecionar aqui é esse parágrafo. Então, a gente vai colocar um ID para esse parágrafo de texto, tá? Então agora a gente tem uma forma fácil de pegar esse texto e fazer alguma coisa com ele. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é criar uma... Vamos fazer tudo isso aqui na mesma função ou criar um novo botão para executar isso diferente? Eu acho que pode fazer em uma nova. Vamos criar um novo botão também. Só para ficar mais separadinho, organizado. Aqui simplesmente vou copiar e colar. E vou chamar de botão... função. E aqui eu vou colocar... sei lá... texto. E aqui ele não pode rodar a mesma função, tem que criar uma nova função que a gente vai criar, ainda que a gente não definiu, pode se chamar texto, função texto. E aqui a gente vai descrever essa nova função no JavaScript. Então aqui a gente vai criar uma nova função, function, texto, que eu já tinha falado ali em cima que vai se chamar texto. E aqui a gente fala o que a gente quer que aconteça. Então a primeira coisa, a gente falou que a gente vai fazer alguma coisa com esse texto. A gente colocou um ID para ele. Então, da mesma forma que eu falei, pega o valor disso daqui, a gente vai querer falar desse texto. Então, aqui é o mesmo esquema. Documento, ponto, pegar, get element by ID. A gente vai procurar o elemento que seja o ID de texto, né? Era isso que era se chamava? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, né? Não. Desculpa, o ID é função. Meio embaralhado, mas tudo bem, vamos lá. Função. E a gente vai fazer o seguinte. Aqui, nesse ponto da função, até aqui isso significa o quê? A gente está falando desse elemento aqui, né? E aqui, ponto. Ou seja, inputs de texto, cada tag diferente de coisa, de elemento, de tipo de coisa que a gente está fazendo, pegando no HTML, tem propriedades diferentes. O input tem o valor do input. Agora, um texto, ele tem o inner text, que é uma das propriedades que a gente pode pegar. Então, inner text, eu vou definir que o texto desse elemento vai ser esse aqui, ó. Então, quando eu rodar essa função aqui... interessante. Acho que eu coloquei errado. Ele está rodando a função, mas ele está pegando... Eu acho que aqui no botão... Eu fiz tudo errado, né? Eu coloquei o ID função aqui no botão. Então, ele está trocando o texto do botão. Vou tirar esse daqui e passar para o nosso... Aqui, ó. O ID era texto, na verdade. Confundi tudo, mas beleza. Vamos aqui de novo, explorar caminhos. Então tá. Aí aqui, isso aqui vira primeiro texto. Primeiro exemplo, né? Escrever outra coisa aqui.
ele troca para isso. Mas obviamente eu não quero isso, eu quero aqui o que está escrito antes, cliente. E aqui a gente simplesmente passa o seguinte, mais o nosso... O que a gente vai passar para aqui dentro mesmo? Nem eu sei. O e-mail, né? O problema é que o e-mail, ele foi definido aqui dentro. O e-mail foi definido aqui dentro, de outra função. Essa variável aqui, como ela está aqui dentro, a gente não vai conseguir usar ela. A gente não consegue usar uma variável que está aqui, a gente não consegue usar aqui. Dependendo de como ela foi... de onde ela foi declarada inicialmente. Então, se eu tivesse feito o seguinte, ó, let email está declarando a função aqui dentro, porque o let declara a variável. Por isso, justamente, que eu tinha definido o let email aqui fora. Quando aqui fora, a gente chama essa variável de global. Tá? O escopo dela é global, ou seja, ela pertence ao... dá para usar em qualquer parte. Então, na verdade, aqui, teoricamente, isso aqui a gente não usou. Esse let email está definido aqui. Aqui dentro da função, a gente só colocou um valor para ele. E, teoricamente, eu poderia usar aqui dentro. Então, vamos ver. E-mail. Esperar carregar. E undefined. Indefinido. Porque ele está pegando... ele está definindo aqui o valor aqui. Então, eu posso copiar essa linha aqui e jogar dentro da função aqui para pegar o e-mail também, né? Então, agora foi. Então, aí a gente tem alguns exemplos bem práticos, úteis. Parece um exemplo muito simples, assim, mas assim, vocês dominando esse básico, vocês vão montando em cima desse conhecimento, tá? Com esse básico já dá para fazer um monte de coisa. Aquela regra de 80-20. Com 20% do conhecimento, tu consegue fazer 80% das coisas, tá? Tem as pessoas que falam, não, mas o HTML tem muito mais coisas, dá para aprender muita mais coisa, o CSS também tem animações e tudo mais, só que no dia a dia, aquelas animações super complexas que tem no CSS, talvez você use num site bacana, mas assim, para fazer o básico, uma página aqui funcional, já dá para fazer a maior parte das coisas com que vocês aprenderam aqui até agora. Então, claro, tem muita coisa ainda para fazer, tem que armazenar no banco de dados, tem que fazer ligações, mas com dominando esse básico aqui, pegando esses conceitos, já é uma base sólida para continuar, tá? Como última parte desse tutorial, e eu recomendo muito vocês também irem fazendo tudo isso aqui, digitarem mesmo e aprender mesmo, eu vou pegar todo esse código que está nesse site e vou escrever num editor de texto profissional, e depois a gente vai pegar e salvar tudo numa página só, para vocês verem como que rodaria num site sozinho sem essa parte tosca aqui. Então eu vou começar. O editor que a maioria das pessoas utilizam se chama Visual Studio Code, esse daqui, né? Acho que não aparece na tela, mas é Visual Studio Code. A gente vai simplesmente criar um novo arquivo. Ele vai perguntar qual é a linguagem, eu vou chamar de HTML, porque as páginas são em HTML. Ela não tem nome, mas tudo bem, vamos tentar salvar isso daqui. E vamos salvar aqui como página estudo. E depois eu vou colocar esse código no repositório do GitHub, se vocês quiserem copiar de lá também. Mas eu aconselho mais a fazer na mão mesmo para vocês treinarem, tá? Então aqui é o seguinte, ó, explicar uma coisa. Aqui eu vou copiar todo o código com Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C. Aqui eu vou colar. Aqui eu colei tudo o HTML. Aqui não tem nenhum erro porque tudo isso aqui é HTML. Aí é o seguinte. Isso aqui é estilo. Teoricamente isso aqui é uma outra linguagem, tá? Então eu vou copiar tudo também. Mas eu vou colocar tudo dentro do mesmo arquivo da seguinte forma. Tudo que é estilo tem que estar assim, ó. Dentro da tag style. Já fechou aqui automaticamente. E eu vou copiar tudo aqui dentro, tá? E aí não dá erro. Porém, se eu tivesse dado se eu tivesse colado aqui dentro, junto com o do HTML, eu ia falar que isso aqui tá tudo errado. Porque ele não entende, são coisas diferentes, tá? Reparem que não tem a decoração do texto para indicar as coisas, tá? Então, CSS é dentro das tags style, tá? Estilo. Então, a gente vem aqui definindo os estilos.
E depois de tudo isso aqui, a gente pode minimizar apertando aqui na esquerda. Todo o estilo está escondido aqui, ó. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que nosso JavaScript dentro da tag script. Aqui, e tudo aqui dentro vai ter nosso código. Então, dessa forma, a gente consegue colocar todo o nosso código, mesmo com linguagens diferentes, dentro do HTML, tá? De uma forma que fique legal, tá? E agora, bom, a gente tem essa página aqui, a gente já salvou ela e vamos abrir ela pra gente ver como fica. Vamos abrir e tá aqui. Ficou bem diferente, né? Esse aqui a gente podia ter dado um center, né? E a gente pode colocar também uma largura máxima, talvez nessas coisas, se a gente quiser que não estique tanto, né? Ou a gente pode até, por exemplo, eu que faria, colocaria um div aqui para essa parte aqui, daria uma margem um pouco maior, né? E talvez isso aqui possa ficar com a largura toda, não é tão ruim. E para essa imagem é só colocar o flex center, né? Por exemplo, e colocar uma largura máxima para div, né? Por exemplo. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, porque a maioria das pessoas que estão assistindo não são inscritas. E eu vou estar colocando aquele, como eu falei, eu vou fazer um robô para seguir pessoas no Instagram. Eu vou colocar as aulas. Então, se inscreva para acompanhando, tá? Recado, né? No nosso curso de programação visual, que agora não é só Bubble, mas é bastante, tá cada vez mais completo. Já tem aula de JavaScript bem completa, explicando funções direitinho, arrays, objetos. A gente fez um disparador de mensagens em massa em JavaScript dentro do Google Apps Script, que é uma forma rápida de integrar as planilhas do Google com código, que te dá basicamente um superpoder. Mas tem tanta empresa que usa o Google Planilhas e você, com um pouco de JavaScript, pode fazer muito mais coisas, sabe? Então é um ótimo curso para vocês estarem entrando nessa parte de programação também.